Eu vi um vídeo aqui que me deixou triste. A Bíblia diz que com o aumento da iniquidade o amor de muitos esfriaria. E eu vi um presidente aí, um vídeo, falando de um presidente aí da Coreia do Norte, que diz que as armas dele, nem Deus pode parar elas. Que as armas dele é mais poderosa do que Deus. Um homem desse, ele não conhece nada de Deus, ele não entende nada, ele vive num país onde ele é o próprio Deus, ele nunca procurou ler a palavra de Deus ou saber do nosso Deus, do poder do nosso Deus. Agora, muito que me admira não é ele, que é cego, falar que as armas dele é mais poderosa do que Deus, nem Deus pode parar elas. O que me admira é nenhum cristão, você não vê aqui nenhum cristão, nenhum líder, nenhuma uma ovelha, nenhuma pessoa temente a Deus aparecendo aqui para dizer para esse presidente, para esse ditador aí, que Deus é muito mais poderoso do que ele, de que as armas dele, de que o país dele, de que tudo dele. E que se Deus quiser, ele amanhece e não anoitece. Anoitece e não amanhece. E se Deus quiser, quando ele pensar de detonar essa bomba aí em algum lugar, essa arma aí em algum país, em algum estado, provavelmente querendo, ele ameaça o povo de Deus, que é o povo de Israel, Deus pode fazer com que ela detone dentro do seu próprio país. É lamentável, porque ele não conhece o poder de Deus, e nem o Deus que é mais poderoso do que todas essas armas, o Deus de Israel, guarda que não dorme. É lamentável, porque aí muitos inocentes iam pagar por conta de uma só cabeça que não pensa, por conta de uma só pessoa que não entende de nada e não sabe do poder de Deus. Agora, muito que me admira é os cristãos que se diz ser temente a Deus, não aqui querendo ser santo ou querendo ser o único que vai defender o nosso Deus, mas cadê vocês para se manifestar e dizer que Deus é maior do que essas armas, é maior do que tudo? Porventura vocês têm medo da Bíblia não se cumprir? Se porventura os Estados Unidos, ou qualquer país, ou a Coreia do Norte, ou a Rússia, ou a China, usasse essas bombas atômicas, essas armas para destruir o mundo, porventura a Bíblia se cumpriria? Porventura nós estaríamos falando, pregando sobre um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que é Senhor dos exércitos, Senhor dos senhores? Porventura, se isso acontecesse, a Bíblia se cumpriria no mundo? Jesus voltaria para buscar a igreja? Teria um arrebatamento? Teria um juízo final? Claro que não. Claro que nada disso vai acontecer. Deus levantou os Estados Unidos, nós sabemos que os Estados Unidos têm potência para destruir essas próprias bombas nos próprios territórios deles, se eles quiser, se ele quiser. Mas Deus é mais poderoso do que os Estados Unidos, Deus é mais poderoso do que a Coreia do Norte, Deus é mais poderoso do que a Rússia, Deus é mais poderoso do que a China. Deus é um Deus supremo e todo poderoso, mais poderoso do que qualquer arma, do que qualquer presidente, do que qualquer pessoa que tiver a insensatez de dizer que alguma coisa pode ser maior do que Deus. Nada é como Deus, nada é maior do que Deus, nada é mais poderoso do que Deus. Esse ditador, esse presidente que falou tal coisa da Coreia do Norte aí, ele não sabe o que diz, ele não sabe o que fala, e ele não sabe do poder de Deus. Então, se Deus castigar ele, que todos fiquem sabendo que foi por causa da própria boca dele, de querer desafiar. Todos que brincaram com Deus, quem fez o Titanic disse que nem Deus afundava, e o Titanic afundou. Todos que brincaram, zombaram de Deus, não estão hoje aqui para contar a história. Então, que ele possa se arrepender, que ele possa se curvar, se joelhar, rebar a mão para o céu e dizer: só o Senhor é Deus. Porque se ele não fizer isso aqui, agora, mas no dia do juízo final, com certeza ele fará. A minha indignação é contra esse presidente aí da Coreia do Norte. E a minha indignação também
é contra muitos cristãos que você diz, cristão, ninguém vem aqui para defender o Deus de Israel e dizer que Deus é muito mais poderoso do que qualquer país e de que qualquer ditador, de que qualquer arma. Amém? Enquanto vocês constroem arma para destruir o mundo, Deus enviou o seu único filho para morrer numa cruz, para poder todos aqueles que nele crê ter salvação e vida eterna. Geração mal. Deus um dia destruiu todo mundo, ficou só 7 pessoas e a geração continuou sendo mal, sendo ruim. A maior parte de nós são ditadores, massacram seu povo e o país. Mas um dia todos vão se curvar diante de Deus e vão dizer que só Jesus é o Senhor e só Jesus é Deus. Enquanto vocês constroem bombas para destruir uns aos outros, Deus enviou seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus tenha misericórdia desse ditador tirano aí, que não acredita em Deus nem no poder de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e que Deus possa ter misericórdia, porque Ele não sabe o que diz.